Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Deus é bom. E eu vou até repetir as palavras do Jesus aqui, né? Que é muito bom que você esteja aqui essa noite, porque você recebeu um convite, e além de você receber um convite, você veio. E isso traz uma leitura muito boa. E a leitura é que você deseja investir no seu casamento, investir no seu relacionamento. E como que isso é importante nos dias de hoje. Aliás, sempre é importante nós investirmos no nosso matrimônio, né? E eu estava ali atrás conversando com Jesus o seguinte, eu falei assim, Jesus, qual que é a probabilidade do versículo que eu vou ministrar se eu mesmo que você abriu o culto aqui? Aí eu falei, olha, se fosse lá fora, a probabilidade seria nula. Mas quando nós estamos no mesmo espírito, a probabilidade é 1000%, né? Então, nessa noite eu quero trazer uma mensagem, não vou ser muito demorado pelo nosso tempo, mas uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para as nossas vidas, que é em 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. Jesus já leu, mas eu quero repetir novamente. E o texto diz: o amor, ele é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. É uma noite onde nos reunimos com estes casais, que o Senhor venha estar abençoando a cada casamento, a cada relacionamento, e que esse sentimento de amor, a cada dia, ele venha ser renovado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Falar de amor sempre bom, é ou não é? É bom nós termos uma pessoa do nosso lado que nós amamos, que nós respeitamos. E aqui há casamentos de menos de 10 anos, casamentos de mais de 10 anos, de 20 anos, casamento de quantos anos, Moninha? 35 anos, né? Ou seja, longas datas de casamento. E como é bom nós temos uma pessoa do nosso lado. Quando a gente vai se casar, nós temos sonhos, sonhos do coração, sonhos que brotam dentro do nosso coração. E quais são esses sonhos? Sonho de se casar e ser feliz e fazer a outra pessoa feliz? É um sonho, porque ninguém casa para ser infeliz, ninguém casa para fazer o outro infeliz. Quando a gente está se preparando para casar, nós queremos alguém que nos ame e corresponda o nosso amor por essa outra pessoa. Nós queremos isso, alguém que esteja sempre do nosso lado. Quando nós nos casamos, nós queremos uma companheira, um companheiro, para que caminhe conosco em todo o tempo, com o mesmo propósito, na mesma direção. Quando nos casamos, nós queremos ter filhos, nós queremos formar uma família abençoada. Esses são os sonhos que nós temos quando nos casamos, pelo menos quando eu me casei, esses eram os meus sonhos. E graças a Deus que esses sonhos, eles têm se cumprido em nossa vida. Eles têm se tornado realidade. Por isso que é importante sonharmos.
É importante sonharmos. Mas é bom salientar que quando o casal de noivos está ali no altar, diante do pastor, recebendo as bênçãos, recebendo uma mensagem, aquele momento é gostoso, aquele momento é muito, muito bom, é um momento de alegria, de euforia, mas só que o casamento, meus queridos, ele não vem dentro de uma caixa de presente no dia de casamento com um manual de instruções. Não vem, não vem. E aí, aquele momento passa e aí chegamos na vida real. E a vida real nos apresenta muitas adversidades dentro dos relacionamentos. E no dia a dia é que nós vamos crescendo um com o outro, é que nós vamos amadurecendo um ao outro e o casamento vai se fortalecendo. O casamento, ele vai se tornando abençoado. Mas, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês e vamos ser bem sinceros, que não existe casamento de conto de fadas. Não existe relacionamento de conto de fadas. Aquele relacionamento que a gente vê nos filmes, que a gente lê um livro, né? E lá no filme a mocinha senta num cavalo branco com o seu príncipe e os dois são felizes para sempre. Não tem, não existe. Quando eu ministro casamento, eu costumo dizer o seguinte, que não há casamentos perfeitos, relacionamentos perfeitos, porque eles são feitos de pessoas imperfeitas que buscam um Deus perfeito para abençoar o relacionamento, para abençoar o casamento. Os nossos relacionamentos, gente, nem todos os dias vai ser café na cama, nem todos os dias serão flores, nem todos os dias terá viagens. Vai ter aquele dia que vai ter uma toalha molhada em cima da cama, que a esposa não gosta. É ou não é? Ou a esposa gosta? Marido não pode pôr a toalha molhada em cima da cama. Ah, amor, eu vou tirar. Ou senão... Ué, Darley, você riu aí, acho que... Hã? Ué, Darley. Aí. Calma, vamos chegar lá. Ou senão é a tampa da pasta de dente que fica ali em cima da pia. E aí tem aquele famoso, já vou tirar, e aquele já vou tirar nunca chega, né? Enfim, é justamente aí que Deus, ele entra. Deus, ele entra para nos ensinar que o amor, ele não deve ser vivido apenas na teoria, mas que o amor, ele deve ser vivido na prática diária. É muito lindo quando a gente pega aqui esses versículos de 1 Coríntios 13 e a gente lê, o amor é bondoso, o amor é paciente. Nossa, é lindo os versículos, muito bonito. Mas nós temos que viver na prática o que está aqui. Nessa noite, eu não quero ensinar algo para vocês, porque nós como casais, o Senhor já tem nos ensinado muitas coisas, mas é uma lembrança para que o nosso relacionamento, ele possa cada dia ser mais e mais abençoado. E aqui dentro desse texto, eu quero trazer 4 pontos importantes que o Senhor falou ao meu coração. E o primeiro ponto é: o amor, ele é paciente. Oh, Jesus! O amor é paciente. Mais uma vez eu repito, a frase é bonita, a frase é linda, mas a prática é um exercício que temos que todos os dias lutar. Nesse tempo de pandemia que houve, onde as famílias ficaram, muitas delas reclusas em casa, foi onde a paciência ela foi testada em muitos lugares. E há um estudo que diz que houve nesse período muitos divórcios. Houve nesse período muitas situações de divórcios porque o negócio esquentou.
O clima esquentou dentro de casa. O negócio já começou a ficar no estupim. As pessoas começaram a perder a paciência com o marido, com a esposa. Então, há um estudo que diz que nesse período de pandemia, onde as pessoas ficaram muito tempo juntas, houve muitos embates. Então, meus queridos, o amor, ele precisa ser paciente. E ser paciente é lembrar que o outro não é perfeito. O outro não é perfeito. E adivinhem, nós também não somos perfeitos. Às vezes cobramos algo da esposa, ou a esposa cobra do marido, chega numa situação que, sabe, nós ficamos nervosos, querendo estourar, mas espera aí, a Bíblia diz que o amor, ele é paciente, e nós precisamos praticar a paciência dentro do nosso relacionamento. Tem dias que o amor se resume em apenas respirar fundo. Respirar fundo. Vai ter dias que o André vai chegar em casa e aí talvez um trabalho dele, o negócio não andou direito e aí ele chegou nervoso, chegou meio estressado e aí Kelly chega e fala alguma coisa com ele meio atravessada e aí o normal é o André estourar. Mas nesse momento, André, lembra o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o amor, ele é paciente. E em vez de estourar, você respira. Porque a paciência protege o relacionamento. Protege. Ah, mas eu sou nervoso. Respira. É muito fácil, como eu disse, nós lermos que o amor é paciente, mas como que fica a prática disso aqui? Nós precisamos praticar. Tem dias que o amor se resume em respirar fundo antes de responder. Às vezes, é esperar a hora certa de conversar em vez de explodir. Por isso que quando a gente está muito estressado, não responde não. Espera abrandar, espera acalmar as situações. Lá em Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí, beleza, eu e Daniela fizemos um plano, amor, tem esse dinheiro aqui e vamos pegar esse dinheiro, nós vamos comprar aquele negócio que estamos precisando há muito tempo, juntamos, está guardadinho ali, beleza. E aí um belo dia, Dani vai lá conferir o dinheiro, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aí ela me manda uma mensagem, amor, eu gastei, pronto, Daniela vira uma arara, essa mulher é brava demais. Gente, vocês não conhecem, Dani é uma mulher brava, eu que sofro na mão dela, ela é muito brava comigo. Misericórdia, olha bem para a cara dela, olha para você ver, a cara de braveza dela. Aí você acabou comigo, mulher, aí você acabou comigo desse jeito. E aí, Dani me manda mensagem, cadê o dinheiro, amor? Amor, eu tive que gastar, mas você não me consultou, você gastou o dinheiro, assim que você chegar em casa, o pau vai quebrar. Eu falei, misericórdia, eu vou chegar então e vou também quebrar o barraco. E aí eu chego em casa e aí lembrei dessa palavra, que o amor é paciente, que às vezes o amor se resume em respirar fundo antes de responder, que às vezes é a hora certa, às vezes é esperar a hora certa de conversar em vez de explodir. Eu chego, ela vem brava com um pau de macarrão, mulher, calma, depois nós conversamos. Esperar passar aquele momento. Esperar passar o furor, porque o amor, ele tem que ser paciente. E não é fácil exercitar, não é fácil. Então, nós temos que pedir, Senhor, me dá paciência, porque a paciência protege o relacionamento. Em um relacionamento, em um casamento onde não há a prática da paciência,
É um relacionamento que vai ter embates. É um relacionamento que vai ter brigas constantes. É um relacionamento que sempre vai ter problemas a todo tempo, porque não há a prática da paciência como fruto do Espírito. Nós temos que pedir isso ao Senhor. Então, a paciência protege o relacionamento. Graças a Deus que Daniela é uma mulher que tem muita paciência. Glória a Deus por isso. Eu também tenho muita paciência. Então, o nosso relacionamento, ele é protegido por Deus e por causa desse fruto da paciência que tem vindo sobre as nossas vidas. E que assim também seja sobre a vida de vocês. Que vocês tenham essa prática da paciência sobre o relacionamento e sobre o casamento de vocês. O outro ponto é que o amor, ele é bondoso. E aqui na minha Bíblia diz que o amor bondoso é na ideia de fazer o bem ao outro. De fazer o bem. O amor, ele é bondoso. Um bom dia carinhoso, mesmo depois de uma noite mal dormida. Um café da manhã surpresa para a esposa. É ou não é? Qual foi, tirando hoje que o Jesus falou, eu acho que ele falou, qual foi o último dia que você falou, amor, você está linda? Qual foi o último dia que você falou para sua esposa isso? Qual foi o último dia que você olhou assim para ela e falou, que espetáculo de mulher que você é? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Então fica sem vergonha. Fica sem vergonha, né? Não diga para a sua esposa que ela está linda e maravilhosa. Nossa, está gatona, está maravilhosa, está linda, com segundas intenções apenas. Ó, tem um jovem solteiro ali, né? Esqueci, mas tudo bem. Está ali já, né? Mas estamos instruindo ele, glória a Deus. Mas pequenos gestos muda muitas situações. O homem é mais bronco. Às vezes Daniel fala assim, ó moço, parece um ogro. Ô Jesus amado, bronco. E a mulher fica com esse lado mais sentimental, esse lado mais emocional. E a mulher, queridos varões galileus de Deus, gosta de ouvir, nossa, meu amor, você tá linda demais. Meu amor, que cabelo bonito. Às vezes a mulher vai no salão, arruma toda, faz isso, faz a unha, põe a unha desse tamanho, aí põe uns cílios grandão, arruma o cabelo, passa a maquiagem e tal. Você chega em casa, ela, oi amor, oi. Nem repara na esposa. A mulher sente, irmãos. A mulher sente. O amor, ele é bondoso. E essa bondade se refere a pequenos gestos que nós fazemos para com ela. Um elogio simples, como disse, são atitudes que custam pouco, mas fortalecem muito. Qual foi a última vez que você deu uma flor para sua mulher? Uma vez eu pensei assim, nossa, tem um tempão que eu não dou uma flor para Daniela. Aí eu pensei, vou passar na floricultura, deve ser uns R$20 um buquê de flor, né? Aí eu passei, não, quero ir 12 flores aí e tal, quanto que é? R$100. Hã? Quê? 100? Aí na hora eu pensei, puxa vida, vou dar um buquê de flor para ela, vai passar 2, 3 dias, o trem vai murchar, vai feder, e vai acabar. R$100 jogado fora. Aí depois eu pensei, poxa, mas ela gosta. Ela gosta. Aí eu comprei o buquê e dei o buquê para ela. Irmãos, isso faz a diferença. Às vezes não precisa ser nem um buquê de flor. Uma rosa que você dá para ela. Outro dia eu passei lá perto de casa, tinha um mato lá, peguei uma florzinha e dei para ela. Você gostou? Sem pressão. Você gostou? Pequenos gestos faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sabe? Então, o amor, ele é bondoso no sentido de fazer o bem ao outro.
E nós precisamos disso. Nós precisamos dessas atitudes que fortalecem o nosso relacionamento. Irmãos, varões de Deus, nós temos que aprender a depositar no banco do amor, para depois você sacar. É ou não é? Você que é um homem inteligente, você captou a mensagem. Pega a visão. Nós ficamos com o celular o dia inteiro na mão, no trabalho, não sei o quê. Você costuma mandar mensagem para sua esposa? Amor, eu te amo. Amor, nossa, como você está? Amor, te mandando um vídeo aqui bacana. Você costuma mandar uma mensagem para sua esposa? Irmão, isso é importante. Outro dia eu estava no meu trabalho e foi um dia muito estressante e ela me mandou uma mensagem: amor, eu te amo. Puxa vida, nossa. Mais ou menos assim, Darley. Isso não só do lado da mulher, mas também do lado do homem. A gente se sente, poxa, valorizado pela esposa. Nossa, ela me mandou uma mensagem que me ama. Puxa vida, nosso Deus. Então, irmãos, e aí você sai para o trabalho, não dá um oi, não dá um beijo, não dá um abraço, o dia inteiro longe, não manda uma mensagem para ela, chega em casa, oi amor, oi, acabou, e aí? Aí depois, nada, né, irmãos? Tem que falar mais ou menos, porque tem um menorzinho ali, então. Pequenos gestos faz toda a diferença dentro do nosso relacionamento. O amor, além de ser paciente, ele precisa de ser bondoso, né? O amor, ele não guarda rancor. Não guarda rancor. Quem aqui já tentou ganhar uma briga citando 5 coisas de anos atrás? Talvez você chegou em casa... André, sua cara aí... né? Entregou, André? E aí, porque casamento, irmãos, como eu disse, não é algo perfeito. Há momentos que vêm as pequenas discussões. Mas eu sou de Deus, eu sou da fé, eu sou... E daí? Nós somos pessoas que cometem falhas, nós somos pessoas que erram. E dentro dessa situação de falhas e de erros, há momentos que por alguma palavra nós podemos machucar a nossa esposa. Eu costumo muito fazer isso com Daniela às vezes, porque é meu jeito de ser, de falar. Às vezes eu falo mais alto, mas para ela eu estou brigando. Para ela eu estou sendo grosso, estou sendo duro. Uma vez eu estava com ela, ainda quando era o ponto do ônibus, era na Caetés ainda. Muito tempo isso, né, meu bem? Muito tempo. E aí eu entrei no ônibus com ela, sentamos. Eu falei alguma palavra com ela que foi um tom mais alto, mais áspero, mas não foi o meu jeito. E aí, de repente, eu ouvi Daniela abaixando a cabeça no meu ombro, abaixando, e as lágrimas escorrendo. Disse: que foi? Você foi grosso comigo? Não fui grosso. É que é o meu tom de voz. E às vezes, em situações como essa, nós começamos a falar assim: olha, mas você lembra que lá atrás você fez isso comigo? Você lembra que você falou isso comigo? Ou seja, o amor, ele não guarda rancor. O amor, ele é perdoador. O nosso coração, o coração do marido, o coração da esposa, tem que ser um coração perdoador, que não guarda o rancor, que não guarda a mágoa. Guardar mágoa é como carregar lixo dentro de casa. Aqui na minha rua, o lixeiro passa segunda, quarta e sexta. Se ele passa segunda e eu não recolho, passa quarta, não recolho, passa sexta, não recolho, ele vai feder. E assim é a mágoa, e assim é guardar a mágoa. Guardar mágoa é como carregar lixo dentro de casa. Mais cedo ou mais tarde vai feder. E o perdão é o perfume de Deus para o casamento. O perdão é o perfume de Deus para o casamento. Então, se deu algum BO entre o casal, resolva na hora. Se tem alguma coisa que o seu marido falou e você não gostou, fala assim: ô meu bem, você falou isso, eu não gostei. Vamos conversar agora.
Resolva na hora. Não deixa isso se perpetuar. Não deixa isso virar no seu coração uma mancha, uma mágoa. Resolva as pendências na hora. Não deixa passar. Porque o perdão é o perfume de Deus para o casamento. E o amor, ele não guarda rancor. Então veja que dentro desse texto de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, esse texto nos traz algumas lembranças de que o amor não é para ser vivido apenas na teoria, mas o mais difícil é o vivê-lo na prática. E nós temos que nos esforçar para viver o amor na prática. Hoje em dia tem faltado muito amor entre os relacionamentos. Hoje, muitas pessoas têm sofrido na sua vida conjugal. Muitas pessoas têm vivido o casamento de uma pessoa só. Mas casamento de uma pessoa só são dois, mas apenas que um que luta, apenas um que busca, sendo que o outro muitas vezes não permite entrar no mundo dele. Nós não podemos viver o casamento de uma pessoa só, mas nós temos que viver um casamento a dois, ao qual o Senhor nos uniu, ao qual o Senhor tem nos abençoado. O amor, ele também tudo suporta. Não significa que aguentar qualquer coisa em silêncio, mas ter resiliência. E a resiliência é a capacidade de se adaptar às situações. Quantas e quantas lutas você e o seu marido já não passaram ao longo desses anos? Eu já estou com os meus 23 anos de casado, com mais 7 de namoro, misericórdia, 7 de namoro, não foi fácil. 30 anos juntos, né, meu bem? Nos conhecemos ali no coleginho. E nesses 30 anos, já passou muita água por debaixo da ponte. Já vivemos muitas turbulências. Já vivemos momentos onde nos sentamos com pouco tempo de casado na beira da cama e falamos assim: vamos nos separar. Você volta para casa da sua mãe lá em cima e eu volto para casa da minha mãe. Já vivemos muitas coisas, mas o amor que ela sente por mim, eu sinto por ela, e ambos sentimos por Cristo, nos fez suportar todas as situações, todas as dificuldades, e temos suportado até hoje, porque é muito mais fácil você lutar e caminhar com uma pessoa do seu lado que tem o mesmo propósito do que você caminhar sozinho, dentro de um casamento. Dentro de um casamento, nós temos que procurar estar alinhados, caminhando na mesma direção, caminhando no mesmo propósito. E quando isso acontece, aí sim podemos dizer que o amor suporta, podemos dizer que o nosso casamento, ele vai ser um casamento fortalecido, um casamento que terá como a base Cristo Jesus. E graças a Deus que os nossos relacionamentos, eles têm a base que é Cristo Jesus. O casamento, ele suporta todas as circunstâncias quando o casal caminha junto. Por isso que eu falo que casamento não é fácil. Né? Os mais velhos, mais experiência, né? Porque na realidade é a junção de duas pessoas que são, na maioria das vezes, totalmente diferentes, gostos diferentes. Um gosta de Cruzeiro, um de Atlético, né, Darley? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, mas aí junta os dois. E aí está o desafio, juntar pessoas diferentes, com gostos diferentes, para caminhar na mesma direção. E quando isso acontece, aí sim, o amor, ele suporta tudo. Que você possa ter
esse amor junto com a sua esposa. Que a cada dia, esse amor que você nutre pela sua esposa e que você, esposa, nutre pelo seu marido, ele seja renovado. E essa renovação do amor um pelo outro começa quando os dois colocam esse amor, coloca essa vida a dois na base que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a base de todo relacionamento. Tem que ser a base de todo casamento, para que a cada dia ele possa amadurecer mais e mais, que a cada dia os dois possam crescer mais e mais, porque todos os dias nós aprendemos coisas novas. Como eu disse lá atrás, o casamento ele não vem numa embalagem com manual de instrução, mas todos os dias nós vamos aprendendo algo diferente, e esse algo diferente nos faz amadurecer todos os dias, um do lado do outro. É importante você dizer todos os dias para ela: amor, eu te amo. Ah, já falei hoje, tá bom. Não, repita, fale mais. Fale mais. O amor, ele precisa disso. Ele precisa desses gestos de bondade. O amor, ele suporta quando caminhamos juntos. O amor, ele precisa de ter a paciência. E quando nós temos esses elementos em nossas vidas, o casamento ele vai ser longevo. Vai ser longevo. O casamento ele vai até quando a morte nos separe. Eu falo isso com a Daniela, seu amor, brincando com ela, né? Mas eu queria que fosse assim. O dia que o Senhor te levar, eu queria ir junto com você. O dia que o Senhor me levar, que eu possa ir juntinho com você, porque vai ser doído ficar sem você aqui. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Sabe? Eu, nesses 23 anos de casado, com 7 de namoro, 30 anos, eu aprendi muito com Daniela. Daniela me ajudou muito, me ensinou muito, me ensina muito. Também acredito que eu também ensinei muita coisa para ela, né? Em momentos de dificuldade, de baixa, essa mulher nunca saiu do meu lado, sempre me apoiou nos momentos de dificuldade. Que do seu lado você tem uma esposa que te apoia. Do seu lado você tem uma mulher que ora por você. Do seu lado, marido, você tem uma esposa que sempre pensa no seu bem. E que nós também, maridos, possamos ser assim. Que nós possamos sempre estar orando pela nossa esposa. Que nós possamos sempre estar pensando nela o tempo todo. Que o nosso coração seja apenas dela. Que os nossos olhos sejam apenas para ela. Porque isso faz toda a diferença dentro de um relacionamento, dentro dos nossos casamentos. Que os nossos casamentos, eles possam viver na prática do amor e não apenas na teoria. Casamento feliz não é perfeito, é construído todo dia, é como um jardim. Se não regar, murcha. Se cuidar, floresce. Que cada casal aqui saia lembrando: não existe casamento de novela, mas existe casamento real, abençoado por Deus, cheio da graça, do humor e de muito amor. Que vocês se amem. Que vocês possam a cada dia olhar um para o outro e dizer: amor, você é lindo. Fala para mim, fala. Oh, Jesus, eu sou lindo, eu creio nisso. Eu sou lindão para você, não sou? Então, você, marido, é lindão para sua esposa e vice-versa. Ó, vira para sua esposa e fala assim: amor, você é linda demais. Fala para ela. Fala, pode falar, não tem vergonha não. Você é linda, você é gatona demais, meu amor. Você é a mulher da minha vida. Amor, você é a mulher da minha vida. E eu te amo. Fala para ela que você ama ela. Fala: amor, eu te amo.
A mulher ama ouvir isso. Eu também gosto de ouvir isso, né? Nós nos sentimos valorizados dentro do nosso relacionamento. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a cada um aqui nessa noite. É uma palavra bem suave, bem rápida para a nossa reflexão nessa noite. Nessa noite a reflexão é que nós devemos viver o amor não apenas na teoria, mas o amor na prática, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.